Olá pessoal, tudo bem? Daremos continuidade a mais uma aula de educação física e com o assunto de treinamento físico, um assunto que anteriormente a gente não tinha acabado e terminaremos hoje esse assunto de treinamento físico, que iremos abordar o restante dos princípios do treinamento físico, que é o princípio da especificidade, o princípio da continuidade, o princípio da reversibilidade e os exercícios aeróbicos versus anaeróbicos. Quais são as diferenças desses exercícios? Quais são esses exercícios? Tranquilo? E iremos abordar de início o princípio da especificidade. O que rege esse princípio da especificidade? O princípio da especificidade, do ponto de vista do gasto energético, é possível estabelecer parâmetros de igualdade entre diferentes atividades físicas. Eu listei duas atividades físicas aqui bastante conhecidas, que é a natação e o atletismo, e coloquei dois personagens que são mundialmente conhecidos, como César Cielo e o Usain Bolt. César Cielo nadador, como vocês veem na imagem, e o Usain Bolt corredor, velocista. O que diz o princípio da especificidade? Ele rege que o César Cielo ele não poderia ser um corredor do nível do Usain Bolt, assim como o Usain Bolt não poderia ser um nadador do nível do César Cielo. Existe essa diferença, esses parâmetros diferentes de igualdade. A especificidade do Usain Bolt é para nadar, assim como a especificidade do César Cielo é para nadar, assim como a de Usain Bolt é para correr. O que afeta esses fatores da especificidade? Afeta que a pessoa ela já nasceu com as características ou as células específicas para determinada atividade. Continuando, vamos falar agora sobre o princípio da continuidade. O que fala esse princípio? Fala que esse princípio rege que a atividade física deve ser realizada continuamente, sem interrupções. Por que sem interrupções? Porque a pessoa que pratica uma certa atividade e para, essa pessoa ela não vai ter resultado. Mais na frente a gente vai falar sobre um princípio que combina muito com esse princípio da continuidade. É o princípio da reversibilidade. E aqui no princípio da continuidade, um exemplo típico do brasileiro. Ele começa uma atividade física, pratica durante o mês, já quer resultado, já quer uns resultados excelentes, quer perda de peso, definição, e ele acaba vendo que em um mês ele não vai conseguir, dependendo da pessoa, não vai conseguir um resultado bom e acaba desistindo. E o que o princípio da continuidade fala? Que a pessoa, para ela ter resultados, ela tem que continuar um quadro de exercício físico para que ela tenha resultado. Tranquilo? Princípio da reversibilidade. Esse aqui é o princípio que eu falei que combinaria com aquele princípio da continuidade. Ele fala que esse princípio completa o anterior e provavelmente possibilitará maior compreensão das consequências da ausência de regularidade em programa de atividades físicas. O que diz o princípio da reversibilidade? Ele diz que uma pessoa que treina um ano, uma pessoa que treina um semestre, ela vai perder
gastou metade do seu gasto, dos seus resultados, se ela parar de treinar durante a partir de uma semana. Ou seja, uma pessoa está lá praticando, ela está praticando o exercício há um ano. Ela viu um resultado excelente, está vendo um resultado excelente lá. E acontece que ela tem um desânimo e acaba parando o programa de exercício. Em um mês, uma semana, ela vai perder metade dos ganhos que ela teve em um ano. Esse é o princípio da reversibilidade. A pessoa tem que entrar em um processo de continuidade, como o slide anterior ele comenta, que a pessoa tem que estar em constante exercício para que os resultados comecem a aparecer. Se caso ela parar por um tempo mínimo, ela perderá metade dos seus resultados. Qual a diferença entre os exercícios aeróbicos e anaeróbicos? Muito se fala sobre esses dois tipos de exercícios, mas qual o significado desses termos? Coloquei aqui exercício aeróbico também pode ser chamado, e o exercício anaeróbico. Aeróbio ou anaeróbio está ligado ao tipo de metabolismo energético que está sendo utilizado preferencialmente na prática. Isso não tem relação de efeitos em relação ao exercício. Ambos os dois tipos de exercícios têm um gasto, sendo ele com a intensidade leve, intensidade moderada ou pode ser também intensidade alta. No exercício, comentando um pouco sobre o exercício aeróbio, o oxigênio funciona como fonte de queima de substratos que são produzidos a partir da energia. E o anaeróbio utiliza uma forma de energia que independe do uso do oxigênio. Daí o termo anaeróbio. É um exercício de alta intensidade e curta duração. Envolve um esforço intenso realizado por duração e alta intensidade, buscando entender um exercício e o outro. O gasto de energia, um gasto calórico é maior e o outro, o gasto calórico é menor. No aeróbio, o gasto energético é maior. Anaeróbio é um gasto menor. Tranquilo? Essa é a diferença. Um tem um gasto maior, outro tem um gasto menor. Uma saturação de oxigênio é maior e o outro não tem saturação de oxigênio tão intensa. Essa é uma pequena atividade. Eu espero que vocês façam essa atividade. Espero também um retorno dessa atividade, seja por foto, seja por PDF. Estarei enviando o PDF desse assunto para vocês, para que vocês possam acompanhar essa aula e o assunto do exercício. Tranquilo? Um grande abraço. Até a próxima.